Então, vamos lá. Vamos para a nossa segunda aula do curso de Elementor Free. Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com widgets básicos, imagens, botões e textos. Vamos aprender a ajustar os espaçamentos e tamanhos deles e a personalizar cores e fontes. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites. Antes de começar o tutorial, eu quero pedir para você deixar aquele like no vídeo e para você se inscrever no canal, tá? Então é isso, vamos para o tutorial. Se você ainda não viu a primeira aula, acesse o nosso canal no YouTube, Descomplicando Sites aqui no YouTube, e acesse aqui a aba de playlists. Aqui na aba de playlist você vai conseguir ver a playlist do curso de WordPress, que é um outro módulo que a gente ensinou, e aqui também vai estar a aba de Elementor Free, do curso de Elementor Free. Também vou deixar o link no card na descrição desse vídeo, se você quiser ir lá assistir. Então, pessoal, na aula anterior, eu ensinei vocês a instalar o Elementor, mostrei aqui a visão geral aqui da ferramenta, né, de todas essas abas e também de todas as abas aqui do Elementor. E agora nós vamos aprender a trabalhar com os widgets básicos. A edição desses widgets que eu vou ensinar para vocês é muito importante, porque são widgets básicos que vão estar em todos os outros widgets. Então, tudo que você vai aprender aqui vai ser fundamental para você conseguir configurar todos os outros widgets que tem no Elementor. Primeiro, o que é o widget? O widget são esses itens aqui, tá vendo? Então, cada um desses itens que tem aqui se chama widget. Então, sempre que eu disser para você widget de texto, widget de imagem, são esses itens aqui, ok? Então, os itens básicos que a gente vai usar, texto, imagem e botões. Lembrando, né, da aula passada, sempre que você quiser acessar aqui a biblioteca, é só clicar nesses quadradinhos aqui de cima, você vai ter acesso a ela, e é só você clicar em cima, segurar e arrastar e soltar aqui. Então, eu vou arrastar e soltar uma imagem e vou arrastar e soltar um botão. Aqui, quando você clica no widget de texto, vai ter essas três abas, né, conteúdo, estilo e avançado, igual eu mostrei na aula anterior. Aqui na parte de título, sempre vai ter uma caixinha assim, que ela não é expansiva, ou seja, você não consegue clicar para abrir e ficar uma tela maior para a gente conseguir ver, né? Então, você só consegue editar dentro dessa caixinha. Você pode colar um texto ou escrever por aqui. Então, vou escrever como editar com o Elementor. No widget de título, pode ser um título simples, ou então pode ser só um enunciado de alguma coisa, ou então pode ser alguma coisa clicável. Todo widget de título tem essa abinha de link que você consegue colocar para você clicar em alguma coisa se você quiser. Então, essa é uma função do botão e você também consegue fazer aqui com o título. Então, sempre que tiver link, você consegue colocar o link de alguma coisa para a pessoa clicar. Então, por exemplo, vou colocar o site do Descomplicando. Eu posso colocar aqui um link, clicar aqui em atualizar, e se eu clicar aqui em cima, eu vou conseguir acessar o Descomplicando. Vou acessar aqui a página home, tá vendo? Ele já habilita o dedinho aqui para eu poder clicar, tá? Então, sempre que tiver uma abinha escrito link, é onde você consegue colocar um link de algum outro lugar, de alguma outra parte do site, ou página, ou qualquer outro link que você queira para ser clicado. Aqui na aba de estilo é onde você consegue customizar de fato. Então, aqui você consegue alinhar, colocar para o centro, para um lado, para o outro, ou colocar justificado, tá? Aqui é onde você configura a cor. Esse mundinho é onde tem as configurações padrões que o tema já determina para cada coisa. Então, sempre que tiver título vai ser isso, sempre que tiver subtítulo vai ser isso, texto vai ser essa cor e link ou botões vão ser essa cor. Isso é customizável também, tá? Essas cores primárias, e a gente vai aprender em uma outra aula. Mas saiba que sempre vai ter a caixinha para você colocar a cor que você quiser. Então, eu vou colocar aqui de preto. Você pode colocar dessa cor. Aqui, na tipografia, a tipografia é muito importante você aprender, porque vai ter essa abinha aqui em basicamente todo o widget que tiver texto, tá? Então, aqui em tipografia é onde você configura toda a parte do texto. Aqui é a família da fonte. Se você abrir, sempre espere carregar um pouquinho para poder mostrar como que a fonte é de verdade, ó. Então, você vai ver que eu recarrego aqui, aí fica parecendo que é uma fonte normal, mas aí depois que carrega, mostra que na verdade é uma fonte grossa. Aqui também mostrou que é uma fonte vazada, mas quando você carrega, tá vendo que ela mostra como se fosse uma fonte normal? Então, para você ver como a fonte realmente é, sempre carrega e espera um tempinho, tá vendo? Então, aqui tem diversos tipos de fonte para você poder usar, ó. E é só você ir clicando aqui e mudando. E você também pode pesquisar pela fonte que você quiser. Então, tem uma fonte que a gente usa muito, que é a fonte Poppins.
A gente usa muito para título essa fonte. Então, você pode pesquisar e clicar em cima. Aqui é onde você configura o tamanho. Aqui tem vários tipos de unidades de medida. O que a gente mais usa é o pixel ou em, mas eu vou usar aqui em pixel para vocês. E aqui você coloca o tamanho, por exemplo. Você pode colocar direto aqui, ó, tamanho 30, tamanho 100, ou então você pode ir arrastando com essa abinha. Vai arrastando até deixar do tamanho que você quer. Aqui é a espessura da fonte, então você consegue colocar ela desde bem fina até bem grossa, ou você consegue colocar no padrão, ou você consegue colocar no normal, ou então normal em negrito, tá? Então você consegue colocar aqui exatamente da forma que você quiser, só que tem algumas ressalvas. Vai ter fontes que você não vai conseguir fazer essa edição. Por exemplo, essa fonte aqui, Arboreto, mesmo que você coloque ela com peso 900, que é o mais grosso, ela vai continuar fina. Se você for colocando aqui na espessura normal, ela vai ficar ainda mais fina. Mas, se você colocar no peso 900, ela não vai ficar grossa que nem a maioria das fontes fica, porque é uma característica dela ser uma fonte mais fina, entendeu? Então, só para você saber que, a depender da fonte, o tamanho aqui da espessura vai variar, ok? Outra coisa que tem aqui é a transformação. Então, você pode ativar aqui a transformação para deixar tudo maiúsculo, mesmo que você tenha digitado em minúsculo. Ou você pode deixar tudo minúsculo, ou então capitalizar. Capitalizar é quando todas as palavras ficam com a primeira letra maiúscula. Ou você pode deixar padrão ou normal. Estilo, ó, você pode deixar normal, ou itálico, ou oblíquo, que é quase a mesma coisa de itálico. E decoração. Decoração a gente tem o sublinhado, tem o sobrelinhado, que é o em cima, e tem o linha atravessada, que faz um risco aqui no meio da fonte. E tem o padrão. Aqui a gente vai ter a altura da linha. Vou voltar aqui para uma fonte de tamanho normal, para você conseguir ver. Ó, a altura da linha você só vai conseguir ver a partir do momento que tem uma quebra de linha, né? Que tem bastante texto para ter mais de uma linha. Aí você consegue, ó, aumentar, diminuir. Sempre as caixas você consegue colocar um valor já aqui, ou então ir arrastando com a barrinha, tá? E também você consegue fazer um espaçamento entre as letras ou um espaçamento entre as palavras. Então, são coisas diferentes. Espaço entre as letras ou entre as palavras. Outra coisa aqui para saber sobre as caixas de medidas. Todas as caixas que tem, assim, ó, para você conseguir colocar um valor, se você for mexendo nela, né, vai aumentando ou diminuindo. Se você excluir completamente, não deixar nada, nem o número 0, ela volta para o tamanho padrão desse widget. Então, aqui, ó, eu coloquei 36, mas eu não gostei, eu quero voltar para o tamanho padrão de altura de linha, é só eu excluir, que aí ele volta para o valor padrão. Se eu deixar 0, aí não, aí ele fica 0 mesmo. Agora, se eu deixar sem nada, ele volta para o tamanho padrão. Ó, isso em todas as caixas de medidas, tá? Aí aqui na parte de tipografia vai ser isso. A gente tem também o traçado do texto. Eu vou deixar só uma frase aqui para você conseguir visualizar melhor. E esse traçado ele funciona melhor quando a fonte é grossa. Então, eu vou colocar aqui peso 900, né, que é uma fonte com tamanho maior. Vou aumentar aqui também. E vou ativar o traçado. Você consegue mudar a cor dele, ó, colocar aqui de vermelho, mas ele só começa a aparecer quando você coloca o tamanho da espessura. Por exemplo, colocar a espessura 1, e aí ele fica com o contorno vermelho. Tá vendo? Aí você pode aumentar também o tamanho aqui do contorno. Se você quiser deixar a fonte só contornada, você tem que deixar a cor da fonte, que é o que você configura aqui, né? Na cor do texto, com a cor do fundo, ou então transparente. O fundo que está aqui é branco, né? Então, eu posso deixar a cor branca, tá vendo? Que aí fica só contornado. Ou então, eu posso deixar o fundo transparente. Transparente é diferente de branco, tá? Porque pensa, por exemplo, se eu tiver com a cor de fundo aqui dessa seção de preto, ó, se eu colocar a fonte de branco, vai ficar a fonte branca e não transparente. Então, transparência, a gente configura nessa barrinha aqui debaixo, ó, tá vendo? A gente vai arrastando ela e vai configurando o nível da transparência. Se eu deixo aqui no final, ela fica totalmente transparente. Tá vendo? Aí sim, fica um contorno. Ó, eu vou mudar até aqui a cor do contorno para branco. Fica só o contorno e o fundo transparente, ok? Vou voltar aqui o fundo para branco. Tem também a sombra do texto. Ah, outra coisa, tá vendo aqui quando você começa a configurar as coisas? Seja aqui dentro das caixinhas ou aqui do lado de fora, sempre vai ter essa voltinha aqui. Isso significa para você voltar com as configurações padrões. Então, eu tenho aqui o traçado, né? E eu configurei para ser dessa espessura, dessa cor. Se eu quiser voltar para o padrão, eu clico aqui e ele volta para o padrão, que é nada, né?
Aqui também, ó, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele volta para a cor padrão, que é aquele azul, que é o padrão aqui do tema, né? Então, sempre que tiver essa voltinha aqui, é limpar, para você voltar para a configuração padrão aqui daquele item. Temos aqui também a sombra do texto. A sombra, você pode configurar ela... Eu vou colocar uma cor aqui mais clara para você conseguir enxergar melhor. Sombra geralmente funciona melhor em fontes que são grossas e que ou ficam em cima de um fundo claro ou então a fonte é mais clara, tá? Então você consegue aqui ver a sombra. Aqui em cor você configura tanto a opacidade, né? Então o nível de transparência da cor e qual cor que é, né? Geralmente a gente costuma usar preto mesmo para fazer sombra. E quando a gente quer fazer só uma profundidade, a gente tenta deixar o mais transparente possível. Aqui, nessa aba aqui de desfocar, é para você desfocar, né, o tipo da sombra. Então, quanto menos desfoque, mais concisa ela fica. E quanto mais desfocado, mais difusa ela fica, tá vendo? Deixa eu aumentar o nível dessa cor aqui para você conseguir enxergar direito. Ó, então, se eu deixo aqui desfocada, ela vai ficando bem embaçada. Agora, se eu tiro totalmente o desfoque, ó, ela vai ficando bem concisa. Aqui é para você movimentar. Então, aqui na horizontal você movimenta para os lados e aqui na vertical você movimenta para cima ou para baixo. Tá vendo? Agora você vai conseguir ver o desfoque melhor. Ó, assim ela tá uma sombra bem concisa. Agora, se eu desfoco, ela vai ficando esfumaçada. Tá vendo? Então, eu posso controlar por aqui. Ó, às vezes eu quero só uma profundidade. Eu venho aqui na vertical é para cima ou para baixo. Deixo aqui, ó, bem rente mesmo, e dou uma desfocada maior e venho aqui na cor e diminuo também a cor. Deixo uma cor mais clara, né? E aí, dessa forma, vai dando só uma profundidade aqui para nossa fonte, né? Agora, tem como eu fazer também como se fosse um traçado, né? Se eu venho aqui na cor e deixo ela totalmente sólida e venho aqui desfocar e deixo totalmente sólido, ó, tá vendo? Eu vou fazendo somente um traçado. Então, eu posso colocar para um lado, para o outro aqui na cor. É como se eu fizesse somente uma sombra, né? Olha só, coloquei uma cor e dá para você ver melhor, né? Então, a sombra, ela vai funcionar desse jeito em qualquer widget, tá? Você vai ver que todos os widgets aqui vai ter a opção de sombra. Não só a sombra do texto, mas assim, sombra no item mesmo de forma geral. E toda sombra funciona dessa forma. Vai ter a cor, que aqui você seleciona a cor e o nível de desfoque. Vai ter aqui, né, o nível de desfoque e horizontal e vertical, que é para você movimentar. Novamente, se você quiser voltar, é só clicar aqui na setinha, que aí você desfaz. E aqui o modo de mesclagem. O modo de mesclagem, pra ser sincera, a gente quase não usa. Esse aqui é um modo de mesclagem que a gente faz com a cor, né? Então, assim, se você deixar aqui no normal, quer dizer que você está usando aqui a cor azul na forma normal. Se você deixar aqui clarear, vai mudando. Se você deixar saturação, cor, tela, ele vai mudando, sabe? Então, isso aqui é para você configurar mesmo qual que vai ser o impacto que a cor vai ter aqui no item. Para ser sincero, a gente não usa isso daqui, tá? É uma opção que a gente ignora mesmo. Vai ter aqui a parte avançada, que nós vamos ver mais pra frente, na hora que eu for ensinar para vocês sobre espaçamento, tá? Ajuste de espaçamento. Agora eu ensinei para vocês aqui, foi ajuste de tamanho, dimensão, né? Aqui na parte do botão. Quase a mesma coisa do conteúdo aqui do título, né? Então, aqui em texto, tem uma caixinha que você vai conseguir escrever também. Então, você vem aqui, escreve o que você quiser. Ele também tem um lugar aqui para você colocar o link. Então, ó, eu vou colocar o link para a página de contato. Você vem aqui e coloca o link. Todo item que tem link, que tem essa caixinha de link, sempre vai ter aqui para você essa engrenagemzinha para você configurar algumas coisas. Então, se você deixar ativo aqui, por exemplo, na hora que a pessoa clicar, ela não vai recarregar esta página, ela vai abrir uma nova janela. Quer ver? Ó, vou clicar aqui em atualizar e vou acessar aqui para você ver. Ó, se eu clicar aqui, ele abriu uma nova janela, tá vendo? Mas aquela página, ela continuou. Se eu deixo isso desativado, ó, se eu clico aqui, nessa página aqui mesmo, ele recarrega lá já para outra, tá? Então, tem essa opção aqui. Tem a opção de marcar no flow. Essas duas opções aqui, você vai ver mais para frente, tá? Porque são opções de SEO, então você não precisa se preocupar com isso aqui por agora. Aqui, alinhamento também do botão, né? Então, mesma coisa para um lado, para frente, para trás, só a única diferença é que, como é um botão, se você colocar justificado, aí ele vai preencher aqui todo o espaço onde ele está, né? Então, ele vai ficar esticado, tá? Aqui o tamanho, já tem os tamanhos pré-definidos, pequeno, médio, grande e bem grande. Então, já vem pré-definido aqui.
E aqui o ícone, dá para você colocar um ícone no botão. Tem duas opções. Se você clicar nessa caixinha, isso aqui, essa questão de ícone, você vai ver que todos os widgets que tem ícone são da mesma forma. Você consegue clicar aqui e pegar a biblioteca de ícones que já tem no Elementor, tá vendo? E as coisas são escritas em inglês, então quando você for pesquisar alguma coisa, você tem que pesquisar em inglês. Seta, por exemplo, que é o que a gente mais usa, é assim, ó, arrow. Tá vendo? Aí tem diferentes tipos de seta. Então, às vezes, se você estiver querendo algum ícone e você não sabe como escrever, pesquise no Google como escreve aquela palavra em inglês que você vai achar aqui. Tá vendo? Aí você insere aqui o ícone. Aqui você consegue decidir se você quer que ele fique aqui antes do texto ou depois do texto. Tá? E também tem essa opção de enviar um arquivo SVG. Um arquivo SVG é um arquivo de imagem. Igual quando a gente salva uma imagem mesmo, tem lá as extensões do arquivo, PNG, JPEG. Então, tem um tipo de arquivo que é um arquivo de imagem para ser ícone. Então, você pode clicar aqui. A primeira vez que você faz isso no site, abre essa caixinha, que é para você ativar a biblioteca. Aí você clica em ativar. Nas próximas vezes, ó, você vai clicar, não vai aparecer mais, já vai deixar você upar direto. Existem vários e vários sites que dá para você baixar esses ícones SVG. Inclusive, tem vídeo aqui no canal te ensinando a baixar ícone SVG grátis no Google, né? Te dando dicas de vários sites que dá para fazer isso. Eu pago uma ferramenta para isso. Então, eu gosto de baixar aqui no site do Flat Icon, que tem muitos ícones bem legais. Então, eu vou baixar um aqui só para você ver. Eu vou colocar Arrow aqui também, né? Que é a seta. E que tem ícone normal, tem ícone colorido, né? Depende do que a gente quer. Então, você vai baixar aqui o seu ícone, da onde que você tiver baixado. E aí você vai localizar ele aqui no seu computador, vai arrastar para cá, ou então vai clicar em cima, e olha só, ele está aqui. Então, assim, qualquer ícone que você quiser e tenha em SVG, você pode vir e colocar. Em qualquer lugar que tenha ícone nos widgets aqui, você vai ver que tem vários, você consegue colocar ícone SVG personalizado. Não precisa se limitar só a esses ícones aqui que tem no Elementor, não, que muitas vezes ele não tem uns ícones muito bonitinhos, muito legais, né? Principalmente quando você for fazer landing page assim, ó. Olha, a gente precisa de uns ícones personalizados sobre o assunto, ó, tá vendo? E tem esses ícones na internet, mas dentro do Elementor não tem. Aqui também, ó. Ó, aqui eu tô usando até ícones animados. Aí é um outro vídeo que tem aqui no canal, que é bem diferente. Aí, no caso aqui, você tem que assistir outro vídeo para ícones animados. Agora, os ícones padrões, ó, você consegue colocar bem estilizado mesmo para ficar de acordo com o layout. Tá? Aqui você consegue configurar o espaçamento, né? Ó, entre os ícones. E aqui você consegue colocar um ID para os botões. Vou falar sobre ID e tudo mais pra frente, tá? Aqui no estilo, a mesma coisa, tá vendo? Tudo que você aprendeu aqui em tipografia, você pode aplicar para cá. Então, aqui vai ter configuração de tipografia, aqui sombra do texto, que é a sombra do texto mesmo, de dentro do botão. E aqui as cores, aí uma coisa diferente, né? Que você não aprendeu nesse ali. Tipo de fundo. Então, tipo de fundo, ou background, se o seu tiver escrito em inglês, é onde você vai configurar o fundo do item. Então, quando tem aqui no estilo, você configura o fundo do item. Então, aqui que nem ele vem padrão verde, né? E você pode mudar aqui para a cor que você quiser. Tem também como você colocar aqui, ó, quando tem essa opçãozinha de gradiente, você consegue colocar duas cores e fazer um gradiente, fazer um degradê, né? Então, tem o roxinho ali, eu consigo mudar, colocar outra cor também, né? Posso colocar a cor que eu quiser aqui para poder fazer um degradê. E aí eu posso mudar aqui a angulação desse degradê, ó. A localização, ó, você vai mexendo aqui para você ver o ângulo, ó, ele estava para cima e para baixo, né? Eu mudei o ângulo, agora ele ficou para um lado e para o outro, né? Então você consegue fazer isso também. Você consegue colocar ou uma cor ou um degradê. Tipo de borda, você consegue colocar borda também no botão, ó. Tem várias opções. Sólido, lembrando que quando é borda, sempre que for borda, traçado, só vai aparecer aqui para você se você colocar a largura da borda, tá vendo? Porque ele tá inexistente, aí não tá aparecendo. Aí, ó, se eu coloco borda 1 e configuro aqui a cor da borda, aí ele começa a aparecer a borda, tá? Que até então ele fica inexistente. Enquanto você não coloca a cor e largura, ele não aparece. Aqui o raio da borda, que é o arredondamento. Então, ó, geralmente quando a gente quer deixar o botão todo redondo, a gente coloca 30, e quando a gente quer deixar ele bem pouquinho arredondado, a gente põe 5, quando a gente quer deixar médio arredondado, a gente coloca 10.
né? Isso de tudo, na imagem, no botão e no tudo. E quando você não quer que fique arredondado, quer que fique bem quadrado mesmo, você deixa 0, que aí ele fica todo quadradinho, tá? Porque por padrão, se você não colocar nada, ele vem com 5 ou 3 de arredondamento, tá vendo? As pontinhas ficam levemente arredondadas, tá? Tem também a sombra, ó, que você vai fazer a sombra do botão. Lembra, igual a sombra que eu te ensinei ali em cima, no texto? Você consegue fazer isso aqui no botão também. Não vou nem te mostrar porque você já aprendeu lá em cima. E aqui é a opção de padding, né, de preenchimento. Eu vou mostrar isso aqui para você mais para frente, tá? Porque eu vou fazer a explicação tudo de uma vez só. Então, aqui você consegue configurar tudo de estilo. E aqui em imagens, ó, tanto aqui que é um widget de imagem singular, né, único, ou em qualquer widget que tiver imagem vai ser da mesma forma. Vai ter a caixinha para você conseguir arrastar uma imagem para cá. Então, eu vou arrastar uma imagem do meu computador para cá. Aí, quando você arrasta a imagem para cá, você clica aqui em selecionar para ela aparecer aqui. E você pode também arrastar a imagem direto para cá. Só que a gente geralmente não faz isso. Ó. Se você arrasta a imagem direto aqui para o Elementor, ele já joga automaticamente um widget de imagem. Mas a gente não faz isso, né? Que a gente não quer a imagem largada. A gente quer colocar ela num lugar específico, tá? E aí aqui na configuração de imagem sempre vai ter essas opções. Resolução, né? Você pode já configurar o tamanho que você quer da imagem aqui. Se você deixar completo, ela vai ficar do tamanho que ela é. Ou você pode colocar desses tamanhos aqui, ó, 300, tem uns tamanhos pré-configurados aqui, ou então você pode personalizar. Vamos supor que você quer que essa imagem fique tamanho 400 de largura por 600 de altura. Você clica aqui em aplicar, que aí ela vai ser configurada deste tamanho, tá? Aqui se você quer que apareça a legenda, aqui se você quer colocar um link, e aí neste caso aqui, ó, no caso de imagem, geralmente, quando tem assim, ó, link e não tem a caixinha, você tem que vir aqui e colocar o URL personalizado, para você poder colar um link aqui. Se você colocar assim, ó, arquivo de mídia, significa que o link, né, a opção de clicar, vai ser para ver a imagem. E aí tem duas opções. Ó, vou clicar aqui em atualizar. Tem a opção padrão, que é a Lightbox. Lightbox é quando você clica e a imagem, ela aparece. Ó, clico, tá vendo? E a imagem, ela aparece aqui maior na tela. Isso chama Lightbox. E aí aqui vai ter duas opções. Ou você coloca o URL personalizado, que é onde você vai colocar um link, igual eu mostrei para você no título e no botão, né? Ou então você coloca em arquivo de mídia. Quando você coloca em arquivo de mídia, a pessoa vai conseguir clicar e a imagem ser carregada. Então, assim, ó, a pessoa vai clicar e a imagem ela vai estender na tela, tá? Isso se chama Lightbox, tá? Então, sempre que tem imagem, tem essas duas opções, ou o link personalizado ou o Lightbox, que é para a imagem expandir, ok? Aqui no estilo, as configurações são um pouco diferentes, né? Então, aqui você vai sempre conseguir configurar a largura. Então, independentemente se você colocar um tamanho aqui, ó, se eu deixar ela completo para ver o tamanho dela normal, não tem problema, porque eu consigo controlar a largura dela por aqui, ó, a largura e a largura máxima também, tá? E também a altura. Consigo controlar a altura, mas quando a gente controla a altura por aqui, ela fica meio estragada, tá vendo? Então, o legal é você não configurar a altura, somente a largura ou a largura máxima. Também, né, alinhamento sempre vai ter aqui em todos. Vai ter também a sombra, igualzinho tem nos outros ali. O raio da borda, que é o arredondamento, né? Então, a mesma coisa, você consegue vir aqui e configurar o arredondamento. A borda, mesma coisa, ou se você quiser borda, você vem aqui, coloca tipo de borda, coloca a cor da borda, coloca a largura da borda. Ah, inclusive um truque sobre isso aqui de borda. Às vezes você quer fazer um detalhe aqui na imagem, você pode fazer isso ou com sombra ou com borda, por exemplo. Tem essa caixinha aqui que a gente coloca a largura da borda. Se a gente deixa ativo aqui, ó, para ficar os valores vinculados e está com a cor cinza, toda a largura que a gente colocar vai ser colocada em todas as direções, para cima, para baixo, esquerda, direita. Se você clica aqui e fica branco, você desvinculou os valores. Então, tudo que você colocar em um lado, você vai colocar só nele, não vai atingir os outros. Então, ó, eu posso colocar só uma bordinha aqui embaixo. Então, eu posso colocar só uma bordinha embaixo e do lado, vendo? E aí você pode fazer um detalhe. Ou então você pode vincular de novo, que aí volta para o zero. E você pode fazer isso com sombra também. Então, ó, eu venho aqui, coloco uma cor que eu quero, né? Vamos colocar um azul aqui. Deixo de uma cor sólida. Tiro totalmente o desfocar. E aí vou colocando para um lado, ó. Posso colocar para um lado e para baixo, por exemplo. Ó. E aí você consegue fazer esse detalhe aqui,
Então, tendo essas possibilidades aqui de você configurar no Elementor, ele te dá a oportunidade de fazer o layout mais dinâmico possível. Qualquer coisa que você quiser fazer no layout, você consegue ir ajustando e fazer, né? Tem isso. Tem uma coisa chamada hover, assim, ó, hover, ou então a ação de passar o mouse, que você vai ver isso em botões, você vai ver aqui, ó, no botão que eu esqueci de mostrar, você vai ver isso em botão, você vai ver isso em outros ícones. Então, sempre que tiver hover ou ação de passar o mouse, é o que acontece quando você passa o mouse em cima do elemento. Então, aqui, ó, no caso de botão, vai ter a cor que você consegue trocar. Então, aqui, a cor padrão é essa, né? Se eu quiser, eu posso mudar para ser vermelho, a cor do texto, e a cor de fundo para ser preto, né? E aí, na ação de passar o mouse, ó, muda completamente. E até a cor da borda eu também consigo mudar. Então, por exemplo, ó, se eu quiser que seja preto, a cor da borda, e que seja uma borda sólida com um pixel, né? Aqui a cor da borda vai estar assim, ou então eu quero que não tenha nenhuma cor de borda aqui, né, que seja transparente e que a borda apareça só quando eu passar o mouse. Tem como também, ó. Aqui não vai dar para ver porque o fundo tá preto também, né? Deixa eu mudar o fundo para branco. Ó. Tá vendo? Até a borda tem como ser uma borda quando tiver normal e outra quando passar o mouse. Então, sempre que tiver ao passar o mouse, é isso, tá? Outra coisa que tem também, animação ao passar o mouse. Tem vários tipos de animação, você pode ir testando. O que a gente mais usa é esse grow, que é crescer. Quando você passa o mouse aqui em cima, ele dá essa crescidinha. E aí tem vários, ó, tem pulsar. Então tem várias opções que você pode ir testando. Aqui na imagem é a mesma coisa, ó. Dependendo do tipo de widget, vai mudando as opções que tem. Mas aqui na imagem tem a animação ao passar o mouse, né? Então você pode passar o mouse e crescer. Tem também a opacidade. Então aqui, ó. Pode diminuir a opacidade, ó, eu passo o mouse e ela fica mais transparente, tá vendo? E aqui você vai controlando a quantidade dessa transparência. E aqui a duração da transição, ó, então se eu coloco menos, ela vai rapidinho. Se eu coloco mais, ela demora um tempão, tá vendo? Ó, deixa eu colocar aqui para você ver. Ó, tá vendo? Tá demorando um tempão para começar a ficar transparente. Tem também o filtro CSS. O filtro CSS é para você ir mexendo aqui na dinâmica das cores. Então, por exemplo, a cor tá vívida, né? Deixa eu mudar para opacidade normal. A cor tá vívida. Se eu quiser que a imagem fique preta e branca quando eu passar o mouse, eu venho aqui e eu tiro a saturação, que é o que faz a cor da imagem, né? Ó, tá vendo? Então, quando eu passar o mouse, vai fazer assim. E aí você pode ir testando também, né? Tirar o brilho, ó, tá vendo? Tem várias coisas aqui. A gente geralmente não usa essas outras coisas, para ser bem sincero. A gente só usa a saturação, tá? O restante a gente deixa geralmente como está, tá bom? Então tem isso daqui, a ação de passar o mouse. Um outro widget aqui que o que a gente mais usa também é o widget de texto. O widget de texto é diferente do widget de título. Você vai conseguir ver já aqui na aba de conteúdo, né, que o título ele tem só uma caixinha e direto um link para a gente colocar. Aqui na aba de texto, não. Ele tem uma caixinha que dá para você expandir. Então, dá para você clicar nesse ícone aqui e ele expande para a tela inteira. E aí você clica aqui de novo e aí ele volta. E também ele tem várias outras opções. Tem essas opções aqui padrões e tem também como você clicar aqui e ele expande outras opções. Então, tem como você trocar a cor de palavras específicas aqui dentro. Então, vamos supor que eu criei aqui um texto grande e só essa frase aqui eu quero que fique, por exemplo, em negrito. Aí eu seleciono ela e seleciono aqui negrito. Ou só essa frase eu quero que fique com uma cor diferente. Aqui, onde tem esse azinho, eu consigo vir aqui, clicar em personalizar e aí colocar a cor que eu quiser. Só que aí eu tenho que selecionar a cor e clicar aqui em OK. Pronto. Tem aqui também a opção de você colocar um link dentro de uma palavra específica, né? Então, vamos supor que eu quero que seja colocado um link nessa palavra aqui. Eu posso selecionar e tem aqui essa opção de link, que é essa daqui, ó. A gente clica e coloca um link. Vou colocar o link da página de contato aqui. Você coloca e clica aqui na setinha. E aí, tá vendo que ele até mudou de cor? Ele ficou clicável. E aí, você pode configurar, você pode colocar, por exemplo, ele com traçado, tá vendo? Tem um Uzinho aqui, a linhazinha, aí ele fica traçado para a pessoa entender que é um link. Você pode mudar a cor dele para um azul, que geralmente é
uma cor aqui mais clicável, né? Então, você pode fazer essas configurações aqui dentro da própria caixinha mesmo, tá? E você pode fazer configurações padrões. As configurações padrões que você fizer, elas vão configurar o restante do texto que você não mexeu aqui dentro da caixinha. Então, por exemplo, eu posso querer só essas cores que eu selecionei de azul e o restante tudo de outra cor. Então, ó, pode ser de preto, tá vendo? Ele vai mudar todas as outras fontes, todas as outras palavras, menos essas que eu configurei. Isso na questão de cor. Agora, na questão de tamanho, tipografia, aí ele vai afetar tudo, né? Então, se eu mudar tudo para a fonte Montserrat, que é uma fonte que a gente costuma usar, ó, todas vão ser mudadas, até a que eu mexi lá dentro. Se eu mudar aqui o tamanho, todas vão ser mudadas também. Se eu fizer aqui uma decoração, deixar todos sublinhados, todos vão ser mudados também, tá? Então, somente a cor que vai afetar só o restante. Mas as configurações aqui de tipografia, ela vai afetar todas as fontes, tá? E a mesma coisa, tem sombra aqui do texto, né? Só que no caso do texto, ele não vai ter essa opção aqui de traçado, né? Que nem tem no do título. Ele vai ter só sombra, tá? E a mesma coisa aqui, ó, centralizado, vai para um lado, vai para o outro, justificado, que é quando as palavras ficam espalhadas, né? Então, vai ter todas as outras configurações, só vai ter esse de mudança. E aqui também tem como você configurar colunas para o texto. Para ser bem sincera, a gente não usa isso, mas ó, tem como colocar, tá vendo? Tem como separar em várias colunas, uma ou duas. Isso aqui é legal quando você vai fazer revista, essas coisas, tá? Mas a gente geralmente não usa isso aqui não, tá? Mas se você usar, aí tem como você configurar aqui, ó, o espaço entre as colunas, ok? Pronta, tem como você colocar também a letra inicial decorativa, a gente usa muito isso em revista também, ou em sites de notícias, né? Aí a primeira letra, ela fica em destaque, tá? E aí vai ser isso. Os widgets padrões aqui, que é o que a gente mais usa, texto, imagens e botões, são essas configurações. Agora eu vou ensinar você sobre os ajustes de espaçamento e tamanho desses itens. Sobre aqui, os ajustes de espaçamento e tamanhos, ó, a gente vai aprender agora sobre o que é padding e o que é margem, ou preenchimento e margem. Aqui em avançado é onde a gente consegue configurar, né, essas configurações avançadas, inclusive as configurações aqui de espaçamento. Então, a margem e o preenchimento são os espaçamentos de dentro e fora do item. Então, aqui no caso de botão, o padding sempre vai ser o espaço de dentro e a margem sempre vai ser o espaço de fora. Só que veja bem, ó, eu vou colocar aqui um pad, né, um preenchimento interno de 30. Não preencheu o botão. Por quê? Porque aqui em avançado a gente está configurando o item em todo o seu espaçamento. Quando a gente coloca o item, tá vendo que ele está ficando com essa linhazinha rosa aqui, ó? O espaço que ele está ocupando na tela é tudo isso aqui. Então, o que eu for configurar, eu vou configurar dentro dessa limitação rosa. Se eu quiser colocar um padding dentro do botão, eu tenho que achar onde que faz isso, que são nas configurações de estilo ou geral, tá? Então, sempre que você quiser configurar o espaçamento de dentro do item, é no estilo ou no geral. Então, aqui no caso do botão, tá vendo? Eu tenho aqui preenchimento. Aí eu consigo colocar, ó, preenchimento aqui dentro dele. Ou, igual eu falei para você, se você clicar aqui para desvincular os valores, aí você consegue colocar de uma forma que não afete o outro lado. Então, ó, quero que aqui na esquerda seja 60 e na direita 60 e em cima 15 e embaixo 15. Então, se você quiser fazer dessa forma, manipulado, aqui tem que estar branco. Se você deixar ele cinza, ele vai estar vinculado. Então, todos vão ter o mesmo tamanho, ok? Então, tem como você fazer isso aqui dessa forma. O padding a gente vai usar em diversas situações para poder configurar o espaço de dentro do item. Agora, a margem, geralmente, nem vai ter aqui na opção de estilo. E, geralmente, a gente vai configurar aqui na parte do item por completo, que a margem é o espaço de fora. Então, por exemplo, às vezes eu estou colocando aqui um botão embaixo de um texto, ou aqui embaixo da imagem, tá vendo que ficou bem grudadinho com a imagem, e eu quero que ele fique mais separado? Eu posso vir aqui nele, vir aqui em margem, ó, desvincular os valores da margem e colocar uma margem aqui em cima. Uma margem que é um espaço de fora, tá vendo? Aí eu coloquei uma margem só do lado de cima. Se eu colocar uma margem em todas as extremidades, aí ele vai espaçar tudo que tem ao redor. Então, às vezes, não é isso que eu quero. Então, ó, por exemplo, às vezes eu tenho duas imagens aqui. Aí eu quero que fique com espaço só dessa imagem de cima, aí eu vou colocar só em cima. Porque se eu colocar aqui, ó, vinculado, ele deixa com espaçamento entre tudo que tiver ao redor dele, tá vendo? Então, você consegue fazer essa manipulação.
né? Colocar a margem aqui só onde que você precisa. E cada um dos itens vai ter isso em um lugar diferente. Ó, então, aqui no caso de texto, né? Aqui no caso de texto, ele não vai me deixar colocar um padding aqui dentro do texto, porque os espaçamentos aqui dele a gente configura aqui, né? Espaço entre linhas e tudo mais. Aí, aqui sim, se eu quiser colocar um espaço dentro do widget de texto, eu venho aqui, padding, e coloco. E aí, ele vai, ó, colocar um espaço no texto inteiro, tá? A parte de imagem, da mesma forma, ele vai colocar um espaço do lado de fora do item inteiro. Na parte de imagem, a mesma coisa, tá? Só que assim, nos widgets em geral, a gente não vai usar muitos espaçamentos. A gente vai usar só quando for um widget que tiver um compilado de coisas. Vou mostrar mais pra frente. E aí aqui em avançado vai ter mais configurações, largura, alinhamento, que a gente vai ver mais pra frente aqui no curso, tá? Efeitos de movimento. Aqui, essa parte aqui que tem um cadeadinho só para quem tem o Elementor Pro. E aí, no caso, o efeito de movimento que vai deixar aqui pra gente liberado é aqui a animação de entrada, né? Que é o que aparece quando a gente carrega a página. Então, todos os itens vai ter isso. Aqui no avançado vai ter efeitos de movimento e você vai conseguir colocar. Tem vários tipos, ó. Tem fade lá. Você consegue ir testando. Aqui não tá aparecendo, né? Porque ele aparece só quando a gente recarrega a página. Ó, tá vendo? A página carregou e ele apareceu gradualmente. Ele apareceu gradualmente, só que ele apareceu rápido. Se eu colocar aqui lento, aí ele vai aparecer de uma forma mais lenta. Ó, tá vendo? Ele vai aparecer gradualmente. Tem outras animações também, ó. Tem zoom. Tem essa daqui que a gente usa muito em botão, tá vendo? Então, tem várias animações aqui que você pode ir testando. E aqui é a duração dessa animação. Quanto tempo que vai demorar em milissegundos para aparecer. Aqui tem a opção de transformar, que aí você pode ir configurando, né? Se você quer deixar ele rodando e tudo mais. Você pode ir testando cada uma das opções, porque são muitas aqui. Você vai testando para você ver. Mas é geralmente para transformar aqui e deixar em alguma outra direção aqui o texto, tá? E aqui é a mesma coisa, só que a ação é passar o mouse. Então, por exemplo, se eu quiser que ele faça essa rotação aqui ao passar o mouse, ó, tá vendo? Ele faz, tá? Então, você vai testando aqui todas as opções de transformar. Ou ele tem também como girar, né? Girar horizontalmente. Aí tem isso aqui também ao passar o mouse, ó. Ao passar o mouse, ele gira, tá vendo? Então, tem como a gente fazer isso também. Aí vai ter aqui plano de fundo. Plano de fundo é a cor de fundo aqui do item e vai ser aqui nessa extensão da tela toda. Ó, vendo? Então, na extensão da tela toda, a gente coloca o plano de fundo. Só que isso aqui a gente não usa geralmente em título e texto, tá? Porque quando a gente quer alguma coisa assim que tenha uma cor de fundo, a gente usa um botão, tá bom? Mas você pode colocar aqui, saiba que tem essa opção se você quiser. E vai ter todas, ó. A cor, vai ter como você colocar o gradiente, né, que foi o que eu mostrei para você antes, que você consegue fazer com duas cores, ou você pode colocar uma imagem aqui também para ser imagem de fundo. Tá vendo? Então, você consegue fazer dessa forma. Aqui também você consegue configurar borda do item no geral, e aí todos os itens vão ter isso. Todos os itens, ó, você vai conseguir ver. Todos os itens. Vai ter aqui plano de fundo. Ó, então, eu consigo configurar o botão e consigo configurar o plano de fundo dele. E também consigo configurar o plano de fundo da borda. Então, em todos vão ter essa opção aqui, tá? Até na imagem, até em tudo. E aqui é a parte responsiva. Responsiva a gente vai ver mais pra frente no curso, mas é para você determinar que se você quer que ele apareça no computador, no celular, no tablet, tá? Aqui, a parte de atributos e CSS personalizado, só no Elementor Pro que você vai conseguir ter acesso, tá? Então, é isso. Essa é a parte aqui de espaçamento. Eu vou deixar como tarefa para você ir treinando, ir pegando todos os widgets que a gente estudou aqui, ir mudando e estilizando para você se familiarizar aqui com a ferramenta, tá? E depois eu te encontro na próxima aula. Se você gostou dessa aula, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes. Um abraço, até a próxima. Tchau!